E aí, pessoas, tudo bem? Ao longo dos meus anos como professor de geografia e atualidades, principalmente no ensino médio, eu nunca ouvi tantas vezes a mesma pergunta quanto nos últimos 3 ou 4 anos. Professor, o senhor raspa o cabelo ou caiu tudo? Não, peraí, não é essa. Essa eu ouço há muito mais tempo. A pergunta que eu mais ouço nos últimos anos é a seguinte: professor, o que significa direita e esquerda? Como tem muita gente por aí aproveitando a deixa para puxar a brasa para sua sardinha, seja no interesse de puxar mais gente para o seu lado ou mesmo de trazer mais eleitores para um ou outro determinado político, dessa forma deturpando muitas vezes os reais significados desses dois conceitos, eu resolvi gravar um vídeo aqui tentando, da maneira mais básica, mais fundamental possível, esclarecer um pouco do real significado dos conceitos de direita e esquerda. Inclusive, eu resolvi com esse vídeo dar início a uma nova série que pretende aí desmistificar alguns dos assuntos em destaque ou não no nosso cotidiano. E essa série que tem início com esse vídeo se chama O Professor Explica. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para aqueles que têm adotado uma postura mais radical, sendo para uma vertente ou para outra, que esse vídeo pretende apenas esclarecer as origens históricas e os significados que os conceitos de direita e esquerda vêm ganhando ao longo do tempo. Então eu não pretendo fazer aqui nenhum juízo de valor sobre qual conceito é moralmente ou mais correto, ou mais bonito, ou mais elegante, ou mais cheiroso, ou seja lá o que for. Sendo assim, eu já quero deixar claro para todos aqueles que gastam seu tempo e sua energia, destilando ódio nas redes sociais, que não precisam nem se importar, nem gastar o seu tempo e sua energia escrevendo discursos de ódio aí nos comentários do canal, porque eles sequer serão lidos e muito menos exibidos aqui embaixo. Mas se você tiver algum esclarecimento do ponto de vista histórico, embasado em algo que vá muito além do noticiário e do senso comum, seu comentário será muito bem-vindo. Fazer o quê, né? O canal é meu e aí quem decide sou eu. E democracia vai ser um assunto para um outro vídeo, beleza? Desde 2013, quando o Brasil, principalmente nas suas áreas urbanas, parece ter acordado de uma grande hibernação política, as pessoas parecem que vêm procurando um cantinho para se encaixar com relação à sua posição ideológica. Os motivos para que elas se afirmem de direita ou de esquerda são os mais variados. Porém, fica um pouco nítido para gente que tem um pouco mais de embasamento que a maioria dessas decisões sobre que lado assumir estaria muito mais associada a uma pressão social do que necessariamente ao conhecimento sobre o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Inclusive, sobre esse tema da pressão social, eu recomendo um excelente vídeo do canal Nerdologia, intitulado Coxinhas e Petralhas. O canal é muito bacana, todos os vídeos têm a melhor edição de imagens que eu já vi até hoje na internet. E no caso desse vídeo, fica tudo um pouco melhor explicado. Então vai até lá e dá uma olhada. Mas voltando aos conceitos de direita e esquerda, onde foi que nasceu essa divisão? E aí é legal esclarecer que esquerda e direita são dois conceitos ideológicos. E é dessa forma que eles surgem. Como sabe muito bem, todo aquele que não dormiu ou ficou fazendo exercício atrasado de outra matéria durante as aulas de história, durante a Revolução Francesa, na formação da Assembleia dos Estados Gerais em 1789. Naquele momento, só havia um ponto de consenso entre todos os que participavam da Revolução, a de que a monarquia absoluta, ou seja, o poder absoluto do rei, deveria acabar. Porém, durante as discussões sobre os rumos políticos que a França deveria tomar dali por diante, ficou muito claro de que não havia tanto consenso assim. Um grupo bastante imbuído dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, queria que a França se tornasse uma república
onde o poder fosse entregue ao povo, e em seu nome seriam tomadas todas as decisões do Estado. Nesse grupo estavam os trabalhadores e a pequena burguesia. O outro grupo também queria o fim da monarquia, mas esse enxergava as coisas de um ponto de vista um pouco mais conciliador, sem que isso representasse necessariamente o fim da nobreza. Entendiam que poderia existir um regime no qual as decisões seriam tomadas pelo parlamento, mesmo que houvesse a manutenção da figura do rei e da nobreza. Esse grupo foi formado pelos nobres, é claro, e também pela alta burguesia francesa. O primeiro grupo se sentava à esquerda do salão onde a Assembleia funcionou, e o segundo grupo, é claro, à direita. Sendo assim, numa conclusão bastante simplória, a gente pode dizer que a esquerda era aquele grupo que lutava pelos direitos dos trabalhadores e a direita, aquele grupo que lutava pela manutenção do status quo, pela manutenção dos privilégios da nobreza. Com o passar do tempo, essa oposição entre direita e esquerda acabou se confundindo com a oposição entre capitalismo e socialismo, por conta mesmo desses conceitos guardarem algumas semelhanças. Mas vale salientar aqui que existe uma grande diferença entre doutrina econômica e doutrina política. Mas quais seriam essas semelhanças que acabaram levando os conceitos de direita, esquerda, capitalismo e socialismo a se confundirem e a se misturarem? O capitalismo, em especial no seu viés liberal, prega que a iniciativa e a eficiência seriam o suficiente para levar alguém a fazer parte das elites, que o Estado não deve se intrometer nesse processo e que as desigualdades seriam uma espécie de consequência natural de todo esse processo. Os girondinos, aqueles que se sentavam à direita da Assembleia Francesa, acreditavam no mesmo princípio de ascensão da burguesia a partir da eficiência, a partir da livre iniciativa. E ainda incluíam nessa história a ideia de uma elite natural, que seria definida a partir da hereditariedade, ou seja, a existência de uma nobreza. Já do outro lado, o socialismo diz respeito à coletivização dos meios de produção, e que para administrar tudo isso seria necessária uma presença forte do Estado. Os jacobinos, aqueles que se sentavam à esquerda da Assembleia Francesa, tinham uma visão mais radical em relação à formação de uma república, acreditando no poder do povo e na ação reguladora do Estado. Quando a gente compara esses dois de forma bastante simples, a gente percebe sim que eles guardam entre si algumas semelhanças. O problema maior vai surgir quando surgem aqueles que, radicalizando em suas posturas de impor a igualdade por um lado e a eficiência por outro, pregam que o Estado deva agir de forma autoritária, calando qualquer voz que seja contrária a uma dessas posturas. Foi justamente esse extremismo que deu origem aos regimes autoritários que nós conhecemos em países socialistas e também a vários dos países que se alinharam ao meio capitalista ao longo do século XX. Isso significa, galera, que o autoritarismo das ditaduras não é necessariamente uma exclusividade dos regimes de esquerda ou de direita, e sim uma característica do radicalismo em si, independente da vertente que ele venha a seguir. É daí que vem a forte oposição e as distorções que o senso comum vem fazendo e que vem polarizando a nossa sociedade. Para um radical de direita, por mais que um governo tenha práticas capitalistas, por mais que ele deixe as grandes empresas livres ou mesmo crie uma legislação para proteger de alguma forma grandes empresas, se ele tiver políticas sociais firmes, onde boa parte dos impostos sejam empregados em programas de proteção àquela camada mais pobre da população, ou mesmo na universalização de serviços como de saúde ou como de educação, ele vai ser considerado por esses radicais como um governo de esquerda, ou mesmo vai ser chamado de comunista. Um bom exemplo disso foi a forma como os radicais do Partido Republicano nos Estados Unidos trataram as políticas do presidente Barack Obama. Por outro lado, para o radical de esquerda, por mais que um governo tenha uma presença forte no setor social, se ele mantiver relações de produção e relações comerciais
que de alguma maneira privilegiem as grandes empresas, ele vai ser considerado um governo capitalista, liberal ou neoliberal, como se fala. Um outro problema que surge aí em toda essa confusão é quando os conceitos de direita e esquerda se confundem com o conservador e o libertário. Dessa forma, causas como o feminismo ou a luta das chamadas minorias acabam sendo consideradas ideologias de esquerda, enquanto posições relacionadas aí a tradições religiosas ou a tradições antigas vão ser consideradas ideologias de direita. Existem por aí alguns esquemas que pretendem definir a posição política de um cidadão. Talvez o mais popular deles seja esse aqui, no qual no eixo horizontal a gente tem aí as posições de direita e esquerda, enquanto no eixo vertical a gente vai encontrar as posições mais autoritárias ou conservadoras e logo abaixo as posições mais libertárias. Esse esquema pode ser encontrado em várias páginas da internet e pode ser interessante aí se você quiser fazer. Ele não é totalmente preciso, mas pode te ajudar bastante a entender quem é você ou o que você pensa diante de toda essa indefinição política que a gente vive hoje. Se você quiser enxergar essa dicotomia direita e esquerda de uma forma talvez um pouco mais precisa e equilibrada, eu tenho 2 vídeos para recomendar para você. O primeiro é do canal Leitura Obriga História, do Icles ou Icles Rodrigues, eu não sei muito bem qual é a pronúncia desse nome. O nome do vídeo é Como se define esquerda e direita. E o outro é do canal Xadrez Verbal, do Felipe Figueiredo, em que ele trata também dessa questão de direita e esquerda e ele mostra vários desses esquemas teóricos que pretendem encaixar as pessoas aí dentro dessa visão, né, de um lado ou de outro. São 2 vídeos excelentes, eu vou deixar o link para os 2 aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês perceberam que até agora eu não falei absolutamente nada sobre o Brasil, muito menos sobre os problemas políticos que a gente está vivendo hoje, que acabam alimentando essa polarização. É porque esses nossos problemas, na verdade, independem de quem está à frente do governo. Quando você tem políticos inescrupulosos, eles vão buscar, muitas vezes, dizer aquilo que um determinado grupo dentro da sociedade, um grupo que vai ser o suficiente para mantê-los eleitos, senadores ou deputados federais, estaduais, vereadores e etc., que são os caras que mandam de verdade no país. E para isso, muitas vezes, eles se dizem de direita ou de esquerda, capitalistas ou socialistas, conservadores ou libertários, para atingir a um determinado público, para falar o que as pessoas querem ouvir. E olha que as opiniões são muitas. O problema é que quando a gente começa a limitar muito o nosso caminho, seja para um lado ou para o outro, e apenas para esses 2 lados, é que vem essa tendência à polarização. Porque a gente começa a negar os defeitos do lado por nós escolhido, enxergando e divulgando apenas aquilo que ele tem de positivo. E por mais que a gente saiba que existem pontos positivos do outro lado, a gente nega essa parte positiva e fica ali destacando o tempo todo e apontando o dedo apenas para o que aquele outro lado que nós escolhemos como adversário tem de negativo. Enfim, nós seguimos como sociedade lados opostos quando deveríamos estar seguindo caminhos paralelos numa única direção. Aquela direção tantas vezes repetida por um dos mais famosos, ou talvez o mais famoso dos heróis da ficção, que dizia: pro alto e avante. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma maneira aí a esclarecer, a entender um pouco melhor o significado, o real significado de esquerda e direita. Se você curtiu esse vídeo, fique à vontade, faça comentários, dê um joinha e inscreva-se no canal. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.